Paulistano Rádio Podcast. Olá para você que acompanha a Paulistano Rádio, estamos aqui para mais uma edição do podcast, agora para falar de um dos esportes, inclusive com mais tradição no clube, que é o vôlei. Formador de talentos, com vários craques na história, tanto no masculino quanto no feminino. E para você que está assistindo, acompanhando, já não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Se tiver pergunta, manda, registra nos comentários, tanto do vídeo quanto do áudio, que depois a gente passa para elas. Vou começar, claro, apresentando quem está aqui com a gente. Nós temos a Mônica, que é a sócia responsável da modalidade, associada do Paulistano, e temos a Cleide, que é professora, coordenadora, treinadora do vôlei. Elas estão aqui justamente para contar o que o Paulistano faz pelo vôlei, e queria começar com vocês já agradecendo a participação e pergunta assim primordial: o que é o vôlei no Paulistano hoje? O que é feito pelo vôlei no Paulistano hoje? Quem de vocês começa? Vou jogar assim, até porque a Cleide está falando que é tímida, mas vai falar bastante com a gente aqui. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, e principalmente com uma missão tão séria, né? O paulistano, ele tem uma tradição muito forte no voleibol, né? Já de muitas décadas, né? E realmente a gente tem também tradição em formação de atletas, né? Não só de títulos, de vitórias, mas em formação, né? Hoje a gente tem categorias de base, né? Crianças que começam dos 9 e a gente tem até os 18 anos. E a gente traz essas crianças para o meio do esporte, porque eu acho que o esporte é o que hoje é a formação de um caráter de uma pessoa também, né? Não só o vôlei, qualquer esporte, né? O vôlei como um esporte coletivo, ele traz outras características, né? De responsabilidade, de trabalhar em equipe, de respeito ao próximo, né? Ao colega do lado. Isso vai resiliência, né? Garra, vontade de vencer. Tudo isso você consegue em trabalho de grupo, de equipe, né? Então, são aprendizados para a vida dos atletas, né? E eu acho que o vôlei traz muito disso. Você está falando isso com experiência própria. Vamos lembrar que a Cleide já disse aqui pra gente que você foi, inclusive, aluna dela. Sim, para quem não sabe, comecei jogando vôlei com 9 anos de idade com a Cleide. Então, ela é a minha grande mentora e ficou para minha vida, né? Porque a Cleide hoje é uma das minhas grandes amigas, né? Aí estamos falando de décadas de amizade. Vamos pular esse pedaço. Mas continua o raciocínio, por favor. A formação eu do experienciei vôlei. isso na minha vida, né? O vôlei abriu muitas portas para mim. Eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Fui formada numa faculdade que é considerada hoje as 10 melhores dos Estados Unidos, que é a USC, e que tem uma tradição enorme no voleibol também. Foi o vôlei que me abriu essas portas, né? Então, não é somente o vôlei ou esporte, a formação de caráter. O esporte traz abertura de portas. Sim, né? Isso é importantíssimo. É algo que começa independente da idade e não tem fim. As pessoas que têm essa conexão com o esporte geralmente têm uma abertura. Eu não vou falar aqui de oportunidades, porque isso envolve mais coisas do que apenas estar participando no presente, mas o esporte cria conexões que muita gente leva para o resto da vida. Sim. E é nessa fase justamente aqui que o paulistano trabalha que você começa. Aí quero perguntar para a Cleide, tecnicamente, como é que é esse começo de trabalho e aproveita para contar um pouco para a gente, vocês, a partir de que idade a gente tem aqui no clube escolinha de vôlei, tem um treinamento de vôlei, passa a ter competição, um panorama desse trabalho, por favor. Bom, também queria agradecer pelo convite, estou muito feliz em poder estar falando um pouquinho, né, de uma coisa que eu amo tanto, que é o voleibol. A gente começa aqui a partir dos 9 anos de idade, nós temos a escolinha, né, e depois disso nós temos as outras categorias que tem pré-mirim, mirim
infantil e infanto. Eu costumo dizer que eu faço um trabalho um pouquinho diferenciado de algumas outras equipes, porque eu sempre uso muito essa frase que eu acho que a gente, para um trabalho dar certo, a gente tem que ser formadora de atletas, não colecionadora de títulos. Porque a partir do momento que você passa a ser colecionadora de títulos, você sai fora desse contexto que a Mônica falou, que é a formação da atleta como um todo, entendeu? Eu me preocupo muito com a vida particular de cada menina, entendeu? Porque eu sei que às vezes tem uma menina que tem problema no estudo, tem problema de relacionamento com um pai ou com a mãe, então passa a ser parte um pouquinho da minha família. Então é assim que eu costumo ver o voleibol. Faço meu trabalho focado nisso daí. Eu abraço como se a menina fosse realmente uma filha para mim, uma pessoa da minha família, e costumo fazer meu trabalho em cima disso, entendeu? Como está a nota da atleta, com quem ela anda, o que ela escuta, entendeu? O que ela passa dentro de uma van, quando a gente vai para um jogo, como é o comportamento da menina dentro da van. Tudo isso, sabe? Parece assim uma coisa meio arcaica, mas para mim é muito importante ver isso. Dá pra gente um pouquinho do panorama de como é o trabalho que é feito com cada uma dessas etapas, categorias, né? Que a gente tem no vôlei, até para o pessoal entender um pouquinho tecnicamente. E é um recado, às vezes, que até pode valer para um pai que está pensando em colocar a filha para jogar vôlei. O que ela aprende a cada momento? Como é que essa roda vai girando, vamos chamar assim? Bom, em primeiro lugar, eu acho que os pais têm que entenderem a vontade da menina, da atleta. Eu sempre quis que a minha filha fizesse voleibol, ela não gostava. Então a gente tem que respeitar, primeiramente, a vontade da sua filha. Isso não, porque eu fiz polo, quero que ela faça polo, vôlei. Então, o primeiro passo é aí. Você tem vontade de ir fazer o voleibol? Tem. Então, vamos fazer o voleibol. Esse é o primeiro passo. Tá? Depois que ela estiver lá, aí vai ser todo aquele processo de aprendizado, e que muita gente não consegue enxergar que o voleibol é um dos esportes mais difíceis que tem. Às vezes os pais não conseguem enxergar isso. E a evolução do voleibol é uma coisa lenta, porque são todos movimentos mecânicos. Tá? Ninguém sai na rua fazendo uma posição de manchete ou de um toque. Não é um movimento natural que nem você bater uma bola no chão e arremessar uma bola numa tabela de basquete. Cortar entendeu? a bola é talvez uma das coisas mais difíceis. Sim, eu vou falar agora um pouquinho por mim. Eu, cá entre nós, tive que jogar muito vôlei na escola, porque meu professor era ligado a vôlei. Ele tinha, no interior de São Paulo, inclusive loja ligada com vôlei, foi jogador de vôlei, e ele simplesmente forçava uma barra de só jogar vôlei. Eu acho que eu levei 1 ano e meio para aprender a cortar difícil. a bola. Era muito difícil para mim. Então eu entendo esse lado de que a repetição no vôlei, que é um pouco problema, sim, com adolescente, criança, né? Já que você tem que ter um esforço repetido, pode ser um dificultador. Mas isso é feito, como você está dizendo aí, por etapas. Por etapas. Por etapas, e além da etapa, por exemplo, que eu falei, esses movimentos mecânicos, você não tem a noção do que é para uma criança de 9 anos fazer uma manchete, o que é para uma criança de 9, 10 anos fazer esse movimento de ataque. Então, tem que ser aquela coisa fracionada, ensinar, sabe, por partes, entendeu? E muito amor. Se você não tiver muito amor e muita paciência, não seja técnico das categorias de base. Por que a paciência? Porque o voleibol é difícil. Por que o amor? Porque você precisa carregar a sua atleta no colo. Você precisa estar com a sua atleta no colo. E uma das coisas que eu costumo dizer para todo mundo, você precisa aprender a aplaudir o erro da sua atleta nas categorias de base. Não adianta ela errar e você chegar lá, sabe, e dar a bronca. Você tem que aplaudir o erro. Ah, como é isso, aplaudir o erro? Você está ensinando a menina a fazer errado? Não. Entendeu? A menina vai lá, ataca a bola, tá bom, paciência, vamos para a próxima, isso faz parte. Então tem que ter paciência e amor. Isso é o que eu digo para todo mundo.
E eu procuro trabalhar em cima disso. E acredito que tenha isso aqui no vôlei, até porque quantos anos você está trabalhando aqui no clube? Pode dar um número falar? geral, pode. Pode. Você quer saber como técnica? Porque eu vim para cá jogando voleibol. Sim, então, eu ia puxar para esse lado, mas começa por técnico, vai. Não, é porque às vezes a pessoa, eu percebo que existe a pessoa fica meio sem graça em perguntar para mim quanto tempo eu tenho de clube, ou como que é. Eu nunca escondi nada da minha vida profissional aqui dentro, mesmo porque eu amo estar no Paulistano, eu amo o que eu faço, entendeu? Eu amo ensinar, entendeu? Então eu jogava voleibol no Pinheiros e vim para cá jogar aqui em 1967 e vim como atleta, entendeu? E aí eu já era um pouquinho de técnica, né? Mas naquela época tinha uma coisa que não podia registrar e tal. Então, em 1971, ainda jogando voleibol, eu comecei a ser técnica de voleibol, entendeu? Muitas falhas, muitos erros, sabe? Muitas coisas erradas, mas com o passar do tempo eu fui aprendendo e tenho muito para aprender ainda. E com todo Mas ela não disse quantos anos. 51. 51 anos. Uma boa ideia, né? Já tá nisso. E dentro disso você fala que tem muita coisa e tem muitos acertos. Conta um pouco pro pessoal o que são esses acertos, por exemplo, revelações, títulos, vitórias, o que nesse tempo? Não, é que eu acho assim, tem uma coisa que eu herdei do meu pai. Eu acho que a gente sempre tem coisas para aprender. Você nunca aprendeu tudo. E os jovens, qualquer outra pessoa, eu aprendo muito, sabe? Eu aprendo muito, tanto é que eu brinco, que eu falo que nem as músicas da minha época eu gosto de curtir, entendeu? Gosto de curtir a música da meninada, sabe? Eu quero estar atual, entendeu? Eu acho que é isso que eu não posso parar. Eu não posso parar. A hora que eu parar, que eu não quiser mais ser técnica de voleibol, aí eu chego e vou realmente me aposentar. Mas enquanto eu estiver fazendo voleibol, a minha atividade, eu vou estar lá, firme, sempre procurando me aprimorar. Mas a Cleide, ela passou pela época áurea do paulistano. Então, ela viu tanto o masculino ser campeão brasileiro, como o feminino, né? Eu lembro que eu era mirim na época, e o adulto foi a época que foi campeão brasileiro, que a gente jogou contra a Pirelli, e a Cleide, inclusive, ajudava nessa equipe adulta, apesar de ser técnica do pré-mirim e do mirim, ela ajudava a equipe juvenil e adulta. Então, ela passou por toda essa época áurea de títulos do paulistano, né? E o clube tem hoje outro propósito, né? Mas eu acho que a Cleide, ela viveu tudo o que o vôlei do paulistano viveu. Se tiver que perguntar para alguém, é para ela. Exato. Exatamente. É um dos expoentes aqui da modalidade, sem sombra de dúvidas. Isso. E nessa linha de formação, ajudou muita gente. Temos você aqui como exemplo, mas Sim. Tem tantos outros que passaram, né, já, e mais ainda os que virão. Sim. Vamos falar de hoje. Como está hoje o vôlei no paulistano? Eu queria o panorama de vocês. Vocês, claro, já citaram as categorias que tem, mas esse trabalho hoje é voltado para quê? E que tipo de competição tem sido disputado? O que tem sido trabalhado para esse time entrar em quadra? Olha, eu como técnica, eu já sei o que responder, mas eu gostaria que a Mônica, como está entrando agora, não só ser responsável, e eu queria que você falasse tudo de que a gente já conquistou. Eu vou falar um pouco por cima e depois você entra nos detalhes, né? Hoje, esse ano, né, talvez seja o ano que a gente conquistou o maior número de sócios na modalidade, né? Hoje a gente tem militantes apenas para complementar a equipe. Isso é uma conquista grande. Para quem não conhece, equipe. O militante é o praticante, o atleta que não é associado do clube, tá? Exatamente. O termo é esse. Exatamente. Então, hoje, a nossa base é de sócios, né? E a gente está disputando o campeonato, sim, de clube, né? E a gente, nas 4 categorias, né?
E em 2 delas a gente fomos para as finais da Copa Ouro, né, na chave ouro, e nas outras 2 a gente está na chave prata. Então, nas categorias de base, nas menores, a gente já sabia que ia ser um campeonato difícil, porque eram meninas que tinham acabado de chegar, vindo de 2 anos de pandemia, né, que nunca tinham jogado, começaram a jogar ou logo após a pandemia, ou no meio, ali no finalzinho da pandemia, né, que nunca tiveram nenhum aperfeiçoamento. Então, a gente já sabia que ia ser um campeonato que a gente não ia estar ali nas primeiras 4 posições, né? Meninas de 12 participando com campeonato de 13. Exatamente. Inclusive, a gente está com meninas de 10, 11 participando em campeonato que tem 13 anos do outro lado. Legal. Né? Essa experiência vai chegar mais para frente com certeza. O ano que vem um salto. já é outra história o ano que vem. Né? E a gente já sabe que a gente vai ter uma equipe muito mais unida, né? Porque elas passaram por várias dificuldades juntas, né? Então, seguraram um rojão aí grande. Exatamente, né? Então, e as categorias acima estão na chave ouro, né? Então, a gente considera que foi um ano assim muito produtivo, né? A gente, já sabendo do que ia acontecer, eu acho que a gente até conseguiu mais, né, Cleide? Acho que você pode até entrar um pouquinho mais nisso. Não, sem sombra de dúvida. A gente, além de ter essa coisa de associado, que realmente bateu todas as expectativas, muitos anos a gente esperava por isso, e graças a Deus aconteceu. E na categoria infantil e infanto, a gente também superou essa expectativa, já vindo por conta dessa pandemia, entendeu? Porque depois congelou, teve um ano que congelou a idade, de repente pulou já um ano, a menina ficou sem saber o que fazer. Hoje eu tenho 14, jogo numa categoria, o ano que vem eu faço 15 já. Em vez de jogar 15, já vou jogar a categoria de 16, porque pulou por conta da pandemia, sabe? E isso daí a gente superou, entendeu? Superou. E estamos aí lutando por um primeiro lugar na chave ouro, entendeu? E aproveitando, né, a oportunidade, a gente tem peneira, né, todo ano, né? Então, a sócia que se identifica com o esporte, que quer experimentar, a Cleide está de braços abertos o ano inteiro para receber e encaixar, ver se tem potencial, né? Então, venham conhecer o esporte. Esse trabalho, ele tem lado tanto de escolinha, né, que é o de ensinar os fundamentos, quanto realmente essa de disputa de competições. Aí é só associada, interessada, aparecer, mostrar suas habilidades, se interessar, continua e vocês direcionam para o melhor caminho. O teste é para todas as idades, entendeu? Né? Sim. Para todas as idades. Não é só para quem tem 9 anos, não é só na escolinha. Esse é o ponto. Para quem tem 13 também as portas estão abertas. Dos 9 aos 18. A última equipe nossa do paulistano Infanto. Hoje é a Infanto, que é 17 e 18. Né? Tá. Esse trabalho todo feito, claro que ele é renovado anualmente, porque as pessoas sobem de categoria. Claro que também tem o interesse das pessoas envolvidas que nessa fase de vida estão escolhendo caminhos, podem ser que virem jogadores, podem ser que vai estudar, pode ser que faça uma série de coisas. Mas ele é cíclico e com tudo isso, vocês demonstram que estão de olho constantemente em quem pode chegar. Para o militante também, se tiver essas oportunidades, existem em alguns momentos do ano. Acredito, também são peneiras, né? Sim. Para quem se interessa, quer uma oportunidade nesse sentido, o que ele pode fazer? A gente tem a nossa peneira em novembro, né? Então, pode ligar para o Departamento de Esportes. A gente disponibiliza também o celular da Cleide, né? Para ligar diretamente para ela, para entender os dias e horários. Mas está aberto. A gente, inclusive, faz um trabalho, inclusive, nas escolas de São Paulo. A gente dispara o WhatsApp anunciando essas peneiras, né, para que a gente sabe que as escolas têm muita gente que tem vontade de jogar,
né? E que procura, às vezes, não sabe aonde ir, com quem falar. Às vezes tem talentos dentro das escolas que nem os técnicos, né? Simplesmente precisam de uma oportunidade. Exatamente, simplesmente. E a gente está de portas abertas, a gente tem realmente um programa legal também para os militantes, né? A gente dá vale transporte, dá alimentação, né? Tem a perua que leva para os jogos e traz de volta. Então, realmente tem uma estrutura. Poucos são os clubes. Esse é o ponto. Pouquíssimos. Pouquíssimos. São os clubes que dão o vale transporte, a refeição, as almoços, janta. E quanto a essa coisa de oportunidade que você falou, do militante, nós mandamos muitas meninas embora para os Estados Unidos, entendeu? Agora mesmo a Mônica sabe disso, a Sara, que é uma menina que está fazendo 19 anos, ela tem vindo ainda treinar com a gente. Agora, dia 4, ela vai fazer o exame, se tudo der certo, é outra que vai embora para os Estados Unidos. Nós já mandamos muitas irem para lá, ficaram lá e hoje são profissionais na área, entendeu? Legal, essa formação realmente aqui, então, o vôlei é mais... Nessa conversa a gente só reforça o trabalho que o Paulistano faz de formação não só de atletas, como de pessoas. Sim, né? Com certeza. E lógico que aquela que se destacar sempre vai ser direcionada para um clube, né, que vai recebê-la para a carreira dela deslanchar. Legal. Com isso, eu também queria deixar registrado aqui para quem assiste e ouve a gente, perspectivas. O que vocês enxergam para daqui para frente? Não precisa ser o próximo ano, até porque a gente sabe que tem variantes, tem uma série de coisas, mas o que o associado pode enxergar no vôlei do Paulistano para daqui para frente com o trabalho que está sendo feito por vocês? Bom, eu vou falar um pouquinho, ela vai falar outro pouquinho. O meu recado para os próximos anos é voltado para os pais. Que eles trouxessem as meninas para treinar voleibol. Porque eu joguei voleibol 15 anos e eu comecei a minha carreira por esporte individual. Tá? Eu fazia tênis individual, fazia natação individual. Eu tive que optar por que era o único que eu não fazia na vida, que era voleibol. Interessante. E eu optei pelo voleibol. Então, a importância do esporte coletivo. Então, eu queria fazer realmente um pedido, um apelo aos pais que tragam as suas filhas para o voleibol. É muito importante. Está sendo muito bom. Sabe, esse campeonato que a gente está participando, está sendo assim, é uma união que elas têm. Você não tem ideia como tem sido prazeroso ver essas meninas. Agora mesmo elas estão jogando lá em Ribeirão Pires. As meninas de 12 anos estão jogando nesse momento em Ribeirão Pires. Tá? A Van foi junto, alguns pais foram juntos, entendeu? Então, o meu apelo é esse. A minha expectativa para os próximos anos, entendeu? É melhorar cada vez mais, me aprimorar ainda mais. Né, mano? Eu acho assim que o que a gente pode falar é continuar o trabalho que a gente iniciou, né? Não é um resultado que você vê em 6 meses, em 1 ano. Né? Então, é um trabalho contínuo. É um grupo que continua junto. E são amizades que, às vezes, ficam para a sua vida toda. Sem dúvidas. Isso é muito importante, porque mesmo que em algum momento elas parem de jogar, as amizades ficam. Né? São pessoas que estão dentro do clube e que vão cruzar e vão expandir esse círculo de amizades. E são amizades, eu posso falar, que mesmo que você fique anos sem ver depois a pessoa, parece que você viu ontem. De tão forte, é tão forte o laço, né? Porque você passou por vitórias, por derrotas, tudo junto. Né? E o aprendizado do esporte que fica. É o que eu falo, eu levei o aprendizado do esporte para a minha carreira profissional. Né? Como executiva de grandes empresas, eu tive sucesso por aprendizados que eu tive no esporte coletivo. Em trabalhar em equipe. Né? Eu acho que todo esporte é válido, né? Mas o esporte em equipe,
hoje em dia, ele te leva para outros resultados da sua vida. Sem dúvidas. Né? Resiliência, você respeitar um superior, você saber que tem uma pessoa do seu lado que precisa estar dentro da equipe, né? Que precisa ajudar. Organização, pontualidade, né? Disciplina. São tantos, né? Eu acho assim que é nessa fase que você implementa isso na criança, né? Principalmente uma coisa, eu acho que assim, muito grave que a gente tem hoje em dia é saúde, é fazer o esporte. Se você não implementa um esporte nesta fase da criança, você nunca mais implementa. Fato. Você precisa colocar no DNA, no sangue da criança, o fazer esporte, o se mexer, né? O se movimentar. Se você não faz isso nessa idade, nunca mais. Aí ela vai ser uma criança, né? Um adulto sedentário, né, com problemas de saúde, e vai comprometer a longevidade de vida desse adulto. E qualidade também. Exatamente. Que uma das coisas mais importantes, vou fingir que não estão me vendo a forma física em que eu me encontro, é a qualidade de vida, né, da prática do esporte. Isso. É isso mesmo. Né? Bom, é isso. Eu queria agradecer a participação e a presença de vocês aqui. Obrigado. Obrigada. É um papo inicial esse, tá? Para você também aí que está assistindo, ouvindo a gente. Logo vocês voltam para falar mais do vôlei e mais do que está acontecendo no vôlei. Até porque a gente aqui na Paulistano Rádio ainda está numa primeira temporada, né, de trabalho, e logo a gente consegue entrar em mais aspectos do próprio jogo. Eu queria só... por favor. Se quiser, por exemplo, deixar meu telefone à disposição para os testes. Por quê? Porque às vezes tem menina que quer vir fazer teste, que mora, por exemplo, em Bauru, Piracicaba, alguma coisa. A importância dela ligar para mim, a gente está passando, que nós não temos alojamento, não temos uma série de coisas, entendeu? Sabe? Já poupando a menina de vir para o Paulistano, entendeu? Fazer um teste desnecessário. A gente reforça e recomenda que quem quiser o contato é só entrar em contato com a Secretaria de Esportes, tem um e-mail, esportes.atendimento@paulistano.org.br, é o principal canal por ali e eles te direcionam. Tá? Bom, tá ótimo. Então é isso, obrigado Obrigada mesmo a você pela presença. Obrigada pelo convite. E até a próxima, né? Obrigado para você que assistiu, acompanhou. Lembrando, deixa nos comentários se tiver alguma dúvida. Não esquece de curtir e compartilhar. Obrigado e até a próxima. O vôlei do Paulistano tem incentivo da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo do Estado de São Paulo. Paulistano Rádio.